Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Mulher é morta a facadas dentro de casa e o marido é o principal suspeito. Milhares de moradores da cidade de Barão de Cocais estão sendo treinados para deixar suas casas e conseguir escapar da lama em caso de rompimento de mais uma barragem da Vale. Ao completar 2 meses da tragédia em Brumadinho, as famílias já enterraram 214 mortos. 91 pessoas continuam desaparecidas. Mais 2 minas da Vale são destaque hoje. Em São Gonçalo do Rio Abaixo, a justiça não quer que a mina de Brucutu volte a funcionar. E Mariana decreta calamidade financeira porque a Vale suspendeu as atividades na mina de Alegria. Ônibus de turismo tomba na BR-381 na Grande BH e 22 pessoas ficam feridas. No futebol, 3 times já estão definidos para as semifinais do Campeonato Mineiro. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Mais uma mulher foi morta de forma brutal aqui em Belo Horizonte. O principal suspeito do assassinato de Jacilene de Oliveira a facadas é o marido dela. O crime aconteceu nessa casa, número 153, no bairro Paulo VI. Ernélio Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, teria começado uma discussão com Jacilene de Oliveira, de 39 anos, na noite deste domingo. Durante a briga, ele teria proferido algumas facadas no peito, tórax e perna da vítima. Diante dos pedidos de socorro, a mãe de Jacilene, que mora bem próximo aqui à casa, veio com outro filho tentar ajudá-la. Os dois também foram atacados por Ernélio. Toda a cena foi presenciada pela filha do casal, de apenas 3 anos. Nós ainda não temos a motivação, as vítimas, estavam muito nervosas, as pessoas que presenciaram também estavam muito nervosas, então não souberam relatar com precisão o que veio a acontecer. O autor ele não tem qualquer histórico ou passagem por agressão doméstica e violência doméstica ou qualquer outro crime. Vizinhos ficaram surpresos com a atitude de Ernélio. Nunca vi discutir, era uma pessoa trabalhadeira, ele ia todo dia de manhã levar a menininha para a escola. Super tranquilos, bastante reservados, não expunha a vida deles para ninguém. Após o crime, o suspeito tentou tirar a própria vida com um corte no pescoço. Ernélio e o cunhado, Marcelo Ananias da Silva, foram encaminhados para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde seguem internados em estado grave. Jacilene não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda em casa. E falamos agora sobre as barragens. A sirene de alerta para risco de rompimento de barragem soou pela segunda vez neste ano na cidade de Barão de Cocais, que fica no interior, aqui na Grande Belo Horizonte. Isso aconteceu nesse final de semana. A Vale disse que houve uma divergência entre os 2 aparelhos que monitoram a barragem desde o dia 11 de fevereiro. E por causa disso, a barragem da mina Gongo Soco passou para o nível máximo de atenção. Esta barreira é o limite imposto pela Defesa Civil desde o dia 8 de fevereiro. Daqui para frente está a área de autossalvamento, ou seja, que pode ser atingida em até 30 minutos em caso de desabamento. Sexta-feira, a barragem da mina Gongo Soco subiu de nível 2 para nível 3. Está no risco máximo de rompimento. A estrutura comporta 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos, a metade da de Brumadinho. Nós temos 2 sistemas de monitoramento, um baseado em radar e outro baseado numa célula de robótica laser. E enquanto de 8 de fevereiro para cá, os 2 sistemas vinham apontando resultados convergentes, indicando a segurança da barragem. No dia 20 de março, quarta-feira, a empresa certificadora que acompanha todo esse monitoramento nos passou uma notificação dizendo que identificou um dado divergente em relação aos 2 sistemas e que por conta disso, não tinha segurança de continuar, de dar o atestado de segurança da barragem. Então, preventivamente, por precaução, a partir do primeiro momento em que um dado foi divergente, a gente resolveu tomar a medida drástica de elevar o nível de alerta de 2 para 3 e tomar as medidas previstas no protocolo para garantir
a segurança da população. As sirenes foram acionadas para avisar da mudança de nível de segurança. Elas serviram de alerta para cerca de 9.000 pessoas que moram em uma área secundária, que também pode ser atingida pelos rejeitos. Esta região, que inclui o centro de Barão de Cocais, fica a cerca de 13 quilômetros da barragem. Em caso de rompimento, a lama demoraria 1 hora e 12 minutos para chegar até ali. A Defesa Civil Estadual criou um plano de contingência para esvaziar o local. A Vale ela tem por obrigação, nas 24 horas do dia, fazer o monitoramento dessa barragem e avisar para a Defesa Civil e para o posto de comando em tempo real. Por quê? Não podemos perder 1 minuto. 1 minuto são várias ações que a gente já tem planejadas para agir. Outras medidas emergenciais, como a criação de barreiras de contenção, devem ser realizadas pela Vale. Esta é a segunda vez que sirenes são acionadas em Barão de Cocais desde o início do ano. No primeiro alerta, em fevereiro, quando o nível da barragem subiu de 1 para 2, 454 pessoas da comunidade de Socorro, que fica próxima à barragem, foram retiradas de suas casas e realocadas em hotéis e pousadas da região. Um dos grandes desafios em Barão de Cocais, gente, é treinar uma população ali de cerca de 6.000 moradores para que todos saiam de casa em até 1 hora e 12 minutos, como disse o nosso repórter Igor Calhão. Nesta segunda-feira, nossa equipe voltou à cidade para acompanhar todo o treinamento coordenado pelas forças de segurança. A barragem da mina de Gongo Soco pertence à Vale, tem 85 metros de altura e mais de 6 milhões de metros cúbicos de rejeito. Metade da capacidade da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Hoje, a tragédia que matou mais de 300 pessoas completa 2 meses. 91 corpos seguem desaparecidos. Tá péssimo. Todo mundo ninguém tá dormindo, todo mundo tá com medo, sabe? Todo mundo já tá desesperado, tá qualquer hora para poder, tá aí rompendo aí, todo mundo tá desesperado. Eu fico muito triste porque eu moro aqui tem 18 anos, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer em Barão de Cocais igual está acontecendo hoje. Durante todo o dia, os moradores receberam folhetos como este, com orientações sobre como agir numa situação de emergência. Aqui, orientações como, por exemplo, evitar o uso de veículos, pegar apenas os documentos pessoais e seguir para pontos de encontro, locais considerados seguros e fora do alcance da lama. Cerca de 1.000 placas indicando a rota de fuga foram espalhadas pela cidade para orientar os moradores caso aconteça o rompimento da barragem. Este mapa da Defesa Civil mostra as áreas que podem ser alagadas próximo ao rio São João. Em caso de ruptura da barragem, as pessoas devem se dirigir para 7 pontos de encontro, considerados seguros. 4 escolas, 1 clube, 1 praça e 1 fazenda. 6.000 pessoas moram na área de risco em 3.000 imóveis de 11 bairros. O Ministério Público encaminhou um documento à Justiça alegando que uma troca de e-mails entre a Vale e uma consultora de engenharia mostra que desde o dia 8 de março, a mineradora já sabia do risco de rompimento da barragem de Barão de Cocais, mas só elevou o nível de segurança na sexta passada. A Vale não comentou as alegações. Hoje, no fim da tarde, os moradores participaram de uma simulação para saber como agir em caso de tragédia. Viaturas de polícia circularam com as sirenes ligadas e carros de som alertavam os moradores. Um helicóptero acompanhou os trabalhos. Moradores já estavam a postos e seguiram as placas de rota de fuga para chegar aos pontos de encontro. Foi fácil a gente vir e seguir as rotas. Foi bem fácil, bem sinalizado. Só um treinamento eu acho que é muito pouco, mas ele é válido. Eu creio é válido, mas eu creio que deveria ter sido bem antes. E vamos esperar agora, né? Depois, como que vai ser. E a preocupação é o depois. Aconteceu e o depois. O que vai ser da gente? Né? O que vai ser das pessoas ribeirinhas? Quanto tempo vai demorar para resolver a situação, né? Daniela veio trazendo uma mochila com documentos, dinheiro e o computador que usa para trabalhar. Seguiu as instruções como se a barragem realmente tivesse se rompido. Para mim foi bem desesperador, eu fiquei com bastante medo, meio aflita. Eu fico preocupada com as pessoas também do meu bairro, que tem gente que é idoso, não consegue subir correndo, então isso me deixa mais aflita ainda. Mas o treinamento não foi suficiente para devolver o sono de quem vive em Barão de Cocais.
melhor seria se não precisasse de fazer, que não tivéssemos a barragem com tal risco, porque assim, isso atrapalha o cotidiano demais da gente. A gente não dorme, a gente, né, fica com medo de qualquer momento se romper. A gente mora bem na beira do rio, né, bem próximo, leito. Ao completar 2 meses da tragédia em Brumadinho, o governo de Minas fez hoje um balanço sobre a grande operação que está aí atuando, né, que está sendo feita na cidade. 214 mortos já foram identificados e ainda há 91 pessoas desaparecidas. Na fase atual de buscas, os agentes do Corpo de Bombeiros estão escavando a lama com maquinário pesado, enchendo caminhões e levando os resíduos para outro terreno, onde o material coletado é exposto e é checado por cães farejadores e por agentes à procura de fragmentos de corpos. A gente carrega mais de 1.600 toneladas de rejeito por dia. As nossas operações, geralmente, elas começam por volta de 5, 6 horas da manhã e agora em alguns pontos, como a gente conseguiu instalar torres de iluminação, elas geralmente avançam até as 23 horas. E o serviço de cruzamento de dados, de inteligência, ele permanece durante toda a madrugada. De modo que nesses 60 dias, em todos os dias da operação, nós temos feito, sim, localização de corpos ou de segmentos corpóreos. Como já foi abordado, as únicas 2 hipóteses de finalização das nossas operações, elas serão ou a localização de todos os desaparecidos, ou então a impossibilidade de continuidade da operação devido à questão biológica, devido à questão da decomposição dos corpos. O município de Mariana, na região central de Minas Gerais, decretou hoje calamidade financeira por causa da redução na arrecadação em função da Vale ter suspendido a operação na mina de Alegria na semana passada. A prefeitura disse que também não vai conseguir realizar serviços de saúde e de limpeza urbana, entre outros, e que mais de 150 trabalhadores terceirizados foram demitidos. Mais de 200 estagiários e 300 jovens aprendizes também estão sendo dispensados por falta de verba. Ainda nesta semana, a prefeitura de Mariana deverá recorrer à justiça pedindo ressarcimento à mineradora Vale. Uma liminar impede que a Vale volte a operar a mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas. Na última semana, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente havia autorizado a retomada das atividades. Mas a decisão judicial da comarca de Santa Bárbara, em ação movida pelo Ministério Público de Minas, determinou a permanência da paralisação na barragem sul da mina, que não opera desde o dia 4 de fevereiro. Em nota, a Vale disse que tomou conhecimento da decisão, mas que ainda não foi notificada pela Justiça. A paralisação na mina será mantida, então, por tempo indeterminado. O tombamento de um ônibus de turismo na BR-381 em Igarapé, na Grande BH, deixou 22 pessoas feridas. O veículo havia saído da Bahia com destino a São Paulo. Nós vamos agora conversar com a nossa repórter Luciana Viana, que tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O acidente foi na manhã deste domingo, na Fernão Dias, altura do quilômetro 525, em Igarapé, região metropolitana. O ônibus de turismo saiu da Bahia com destino a São Paulo, transportando 49 passageiros e 2 motoristas. O ônibus teria tombado porque uma carreta teria fechado o veículo. Foi o que relatou o motorista à Polícia Rodoviária Federal. 22 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Betim, cidade próxima ali ao local do acidente. Algumas testemunhas relataram que passageiros, alguns deles, não usavam o cinto de segurança. A documentação do ônibus estava em dia. Agora uma perícia vai apontar o que causou o acidente. Pois é, né, Luciana? Pode ser cinto de segurança com defeito, que não estava bom para uso, ou as pessoas mesmos que foram desleixadas em relação a essa situação de segurança que é importante, né? Exatamente. Displicência nesta hora pode custar a própria vida, viu, Inácia? Pois é, que a gente não se esqueça disso nunca. Obrigada pelas informações. E agora vocês vão ver outras notícias que também são destaque em Minas nesta segunda-feira e que chamaram a atenção, inclusive, no final de semana. Ainda estão sendo procurados os suspeitos de explodir uma agência bancária hoje de madrugada na cidade de Virginópolis, região do Vale do Rio Doce. De acordo com a PM, as bombas danificaram os caixas e boa parte da agência, mas ninguém se feriu. O BOP precisou ser acionado para verificar a possibilidade de haver mais explosivos. Um carro foi encontrado carbonizado na cidade de Guanhães, a 31 quilômetros do local, e a polícia apura se ele foi usado pelos bandidos.
A Corregedoria Geral da Polícia Civil já está investigando os agentes que balearam um homem na tarde desse domingo durante a operação no bairro Belvedere, na região centro-sul da capital. De acordo com a corporação, os policiais confundiram o carro da vítima com o de um suspeito que estava sendo investigado e deram ordem de parada para o condutor que não obedeceu. 2 homens foram presos no Morro do Papagaio, na barragem Santa Lúcia, região centro-sul de BH. Com eles, a PM apreendeu 2 armas, munições, cocaína, crack e maconha, além de balanças de precisão e outros materiais. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 6 veículos na noite de ontem na Via Expressa, na Grande BH. De acordo com a Guarda Municipal, uma carreta desgovernada atingiu 5 veículos que estavam parados em um semáforo. O motorista contou aos guardas que o freio não funcionou. Ao ser atingido, o caminhão-baú tombou no canteiro central, batendo em uma outra carreta e em mais 3 carros. 3 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo 2 carros em Congonhal, no sul de Minas, no último sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo teria invadido a contramão e batido de frente no outro carro. O condutor de um dos veículos confessou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que havia consumido bebida alcoólica e foi preso em flagrante. Um policial militar do Rio de Janeiro e um amigo que o acompanhava foram presos depois de se envolverem em uma briga dentro de uma boate em Caratinga, na região do Rio Doce, na madrugada desse domingo. O amigo do policial disparou várias vezes dentro do estabelecimento. Segundo a PM, os tiros foram motivados por uma briga entre um cliente e o policial carioca. O militar disse que foi agredido. Foi então que, nesse momento, o amigo pegou o revólver que estava na cintura do policial e efetuou 7 disparos para o alto e para o chão. Ninguém se feriu. A polícia apreendeu a arma, 3 carregadores e munição. Os envolvidos foram levados para a delegacia, pagaram fiança e foram liberados. E você vai ver a seguir, daqui a pouquinho, será definido aí o 4º time das semifinais do Campeonato Mineiro. Atlético, Boa e Cruzeiro já estão classificados. 3 times já estão definidos para as semifinais do Campeonato Mineiro. São eles o Cruzeiro, Boa e Atlético. O 4º time vai sair do jogo entre o América e a Caldense daqui a pouco, às 8 da noite no Independência, aqui em Belo Horizonte. E reveja agora os gols do final de semana de Atlético e de Cruzeiro. O Cruzeiro entrou em campo no sábado e atropelou o Patrocinense. Logo aos 8 minutos, Fred abriu o placar. Rodriguinho fez boa jogada e ampliou, 2-0. No segundo tempo, foi a vez de Marquinhos Gabriel aparecer. O primeiro dele na partida foi neste chute cruzado. E o segundo foi uma pintura por cobertura, 4-0. Rodriguinho aproveitou a sobra e marcou o segundo dele, Cruzeiro 5-0. A gente está muito contente com o que viu em campo, que a equipe produziu, com o placar que conseguiu fazer, que não é muito comum já nesse momento de disputa, que começa as eliminatórias numa quarta de final. E quando chega na hora da decisão, precisa mostrar sua cara como o Cruzeiro mostrou hoje. Isso sem dúvida nenhuma, nos deixa muito felizes. Na véspera do aniversário do Atlético, o Galo recebeu o Tupinambás e confirmou o favoritismo. Após cobrança rápida de lateral, Luan cruzou e Casares abriu o placar. Maicon Bolt fez a jogada e Casares marcou o segundo. Zé Wellison derrubou Igor Soares e o árbitro marcou o contato dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Ademilson deslocou o Vitor e marcou para o Tupinambás. E nesta bela cobrança de falta, Ricardo Oliveira, 3-1. Os números me enganaram dessa vez, porque na verdade o time deles é bem montado, é firme, é um time fisicamente muito bom, por cima e por baixo, é um time muito legal, é um time firme. Então nós tivemos dificuldades, mas chutamos o dobro, fizemos 3 gols na partida. Deu a lógica no Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro fizeram as melhores campanhas e chegam com vantagem nas semifinais da competição.
E agora a gente faz uma pausa nas notícias do dia para uma reflexão. Você já pensou que as pessoas com quem você tem mais dificuldade de conviver também são aquelas que te fazem rever as suas atitudes e até as suas convicções? Ou seja, isso tem valor. Preste atenção no que diz o professor de física mais famoso do Brasil sobre esse tema. É dia de Pachecão. Meus queridos, nunca reclame dos seus inimigos. Pois eles são os nossos melhores mestres. Os homens sábios aprendem muito com seus inimigos. As pessoas que nos irritam profundamente são uma valiosa fonte de sabedoria, já que ressaltam nossos pontos fracos e nos revelam quem somos e quais são nossas carências. Ao estar com o mestre, podemos aprender a importância da paciência, do controle, da tolerância, mas não temos oportunidade real de praticá-los. A verdadeira prática surge ao nos depararmos com o inimigo. O inimigo faz com que nos movamos e saiamos da situação de comodidade que nos tinha paralisado. Ele nos obriga a extrair o melhor de nós mesmos. Ter relações exclusivamente harmônicas gera uma inércia que pode ser paralisante, pois não necessitamos buscar coisas novas, nem nos vemos obrigados a rever nossas convicções. Para nos desenvolver intelectual e emocionalmente, necessitamos reagir, testar a nós mesmos, mudar de perspectiva, sofrer às vezes. Quando as coisas ao nosso redor não vão bem, quando não estamos satisfeitos com a vida que estamos levando, essa contrariedade, essa força negativa que afeta a nossa estabilidade e atua como inimigo, deve ser utilizada como um motor para a mudança. Todo conflito revela o que não funciona e nos permite acender a faísca da criatividade. Sem alguém ou algo que nos desafie, essa faísca seria apagada. Por isso devemos agradecer aos obstáculos e aos inimigos, porque graças a eles podemos crescer e subir um degrau em nosso caminho de evolução pessoal. Falou legal? Fui claro? É isso aí, meu irmão. Não reclame dos seus inimigos. Bye, bye. Vão até o dia 28 deste mês as inscrições para as vagas de membro dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. Quem escolhe essas pessoas é a comunidade. Os conselheiros cumprem jornada de 40 horas por semana durante 4 anos, com salário mensal de R$ 3.775. Para conhecer o edital, acesse o site da Prefeitura, pbh.gov.br. Você já reparou que mesmo quando uma pessoa come pouco, se ela se serve em um prato grande, acaba colocando mais comida no prato do que tem costume? Pois no self-service, quem tem aquela variedade grande de alimentos, né, gente? A chance disso acontecer conosco é ainda maior. Isso foi comprovado em uma pesquisa feita por uma revista científica da Inglaterra, que pesquisou restaurantes em vários países, inclusive aqui no Brasil. Os restaurantes self-service, claro, não vêm aumentando o tamanho do prato à toa. Arroz, feijão, saladas variadas, vários tipos de massa, sem falar nas qualidades de carne. São tantas opções que fica até difícil escolher. Daí o jeito... Você põe um pouquinho, aí vira um pocão, né? Aí fica muita comida. E aliado a todas essas delícias que o restaurante self-service nos oferece, há um item que nem sempre a gente nota, mas que pode influenciar diretamente na balança. O prato que alguns estabelecimentos oferecem. Quanto maior o prato, mais espaço para a comida. E aí, não há dieta que resista, né? Acabo colocando meio nada a ver meu prato sempre. Coloquei tipo japonês, uma paella, tipo abobrinha. Sempre fica muito nada a ver, porque eu gosto muito de tudo e o prato é grande, né? E acaba preenchendo ele todo. Eu sempre inicio pela salada. Normalmente eu escolho uma carne mais magra, ou uma carne branca, um peixe, um frango. Coloco a carne e depois eu vou pro o arroz, né? O arroz integral, que é de minha preferência, ou outro tipo de legumes cozido. Não tem nenhuma regra, né? De acordo com a vigilância sanitária, o tamanho do prato. A tendência é de ter pratos sempre maiores para estimular um maior consumo de alimentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um adulto saudável consome em média 2.000 calorias por dia. Que forneça energia suficiente numa refeição como almoço, que seja em torno de 500 calorias. Mas exagerando, o prato estimulando mais, por ser um pouquinho maior, as pessoas acabam exagerando nesse aporte calórico. Isso acaba ultrapassando, aí dá lá 800.000 calorias num prato. Mas é possível manter o equilíbrio na hora de servir o prato em um self-service. Basta seguir as dicas da nutricionista.
A dica que eu sempre dou é passar primeiro pelo buffet de salada, né? Colocar um prato aí bem rico em folhas, onde que tem maior concentração de vitaminas, minerais, fontes de fibras, e você já vai trabalhando esse visual. Não colocar mais do que uma opção de carboidrato e faz a escolha da proteína, sempre aí de uma carne mais grelhada, mais magra. Aí você vai ter um prato bem equilibrado e saudável. E eu quero te lembrar que nós estamos transmitindo o nosso jornal também pelo Facebook, na página da TV Band Minas. E você pode entrar em contato com a gente, não se esqueça. Se você vir aí, tiver alguma denúncia para fazer, vir alguma cena que te preocupa, seja perto da sua casa ou a caminho do seu trabalho, por exemplo, faça ali vídeos ou fotos e escreva para a gente dizendo o que está acontecendo. Para isso, use o BandZap, que é o 31 99 772 7663. E não posso me esquecer, para rever as nossas reportagens, você pode acessar a nossa página lá no youtube.com/TV Band Minas ou então no Facebook também na nossa página, que é o perfil TV Band Minas. No próximo bloco, agências de publicidade lançam em Belo Horizonte um manual contra práticas ilegais e corrupção. Foi lançado hoje aqui em Belo Horizonte um guia de boas práticas de obediência às leis e contra a corrupção, que vai nortear o trabalho das agências de publicidade em todo o país. As diretrizes de compliance da Associação Brasileira de Agências de Publicidade foi lançado no auditório do BDMG em Belo Horizonte. O documento é um programa de integridade corporativa que reforça as melhores práticas de governança e de combate à corrupção. O principal motivo é garantir um padrão de operação melhor e uniforme para o mercado inteiro, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele quer mudar a realidade para depois mudar a imagem e a percepção das pessoas. É um dever de casa importante que precisa ser feito e que está sendo feito pelas agências. Este documento foi elaborado pela ABAP Minas em parceria com a Fundação Dom Cabral. As diretrizes contidas aqui deverão ser implementadas por agências de todo o país. Para o diretor executivo da Associação Nacional, o fato de criar e lançar o documento em Minas Gerais foi motivado pelas recentes histórias de corrupção envolvendo agências mineiras. Minas é um estado emblemático tanto para a economia nacional quanto para a publicidade brasileira. Fatos passados que ocorreram em Minas nos levaram à construção desse documento, que é um documento balizador, norteador do novo comportamento empresarial das agências de publicidade brasileiras. Documentos como o que foi lançado hoje já são comuns em países da Europa e também nos Estados Unidos, que implantou as diretrizes em 1977. A ideia é fortalecer a reputação e a credibilidade do mercado das agências de publicidade. É muito bom poder mostrar para o mercado uma formalização, um documento que explique o funcionamento, os processos, o código comportamental de como as agências de propaganda vão se relacionar hoje com os clientes e com os fornecedores. O desafio agora é implantar as diretrizes nas empresas, caminho longo e que requer investimentos. São várias políticas, é um canal de comunicação, de repórter para os funcionários, você tem mecanismos de verificação de terceiros, você tem estruturação de governança, autonomia para o compliance, então são uma série de procedimentos e políticas, a parte documental também, que são construídas com a experiência ao longo do tempo, você vai adaptando ao negócio, mas o importante é começar. No próximo sábado, às 8 da manhã, o UFMG vai fazer uma peneirada com atletas de judô e taekwondo que serão preparados para disputas olímpicas e paralímpicas. Podem participar do teste pessoas com idade entre 8 e 22 anos, com ou sem experiência. Inscrições gratuitas e podem ser feitas no dia do evento. Encerramos por aqui. Obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.